E aí, tudo bom? Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei em qual hora, momento que você está assistindo, escutando, né, esse áudio. Aqui é mais uma reflexão que a gente vai conversar um pouco, sabe? O que acontece aqui, o tema desse vídeo, então, vai ser sobre reflexões, né? Vamos lá, depois eu penso num título assim, mas a ideia é que é o seguinte: participo de vários, né, grupos aqui de engenharia, né, e um dos grupos, né, um colega respondeu assim: sou só um mero engenheiro, né, mero engenheiro que trabalha com o sonho da pessoa. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sabe? Porque assim, um dos papéis, minha visão, claro, os papéis da engenharia e arquitetura, principalmente quem trabalha com construções residenciais, casas, apartamentos, prédios, enfim, em que sobrados e assim vai, né? Que vai ter assim, né? O multifamily é o single family, né? Que seria lá no, como é conhecido nos Estados Unidos. Isso, entende? Então, assim, é diferente, por exemplo, eu vou trabalhar com a ponte, né? Não que não tenha que ter um cuidado, claro que não, né? Mas assim, uma outra pegada, sabe? Porque assim, uma pessoa não tem um sonho, nossa, eu quero construir uma ponte. Não, é ponte, assim, obra de infraestrutura, tudo mais, enfim. Então, vai principalmente para esse foco de casas residenciais, tá? Então, o profissional que atua nessa área, com certeza trabalha com sonhos, sério, com certeza trabalha com sonhos. E assim, o que eu quero destacar aqui é que esse trabalhar com sonho é muito além de norma, muito além de conhecimento técnico ou planejamento e controle de obra, sabe? Tem a ver com atenção e cuidado, sabe? São alguns detalhes que durante o desenvolvimento da obra que eu já notei que assim, gente, é imprescindível. Por que eu tô falando isso? Já vi muito, infelizmente, né? Isso é uma coisa que, sabe, não dá nem até. Você passa do estágio da raiva e depois parece que dá a tristeza, sabe? Não sei se por falta de conhecimento ou às vezes por falta de orçamento, mas muita gente vai lá e fecha direto com o pedreiro ou com o mestre de obras, direto, né? Ah, vai buscar uma construtora ou alguém para fazer um planejamento, um gerenciamento que tem equipe, não, vai direto no pedreiro, certo? E assim, não é questão de ser, o que que a pessoa, minha visão é que não tem nem comparação, sabe? Não tem como comparar um pedreiro com um engenheiro. Por quê? Ou com um arquiteto, né? Até em própria engenharia com arquitetura. Mas por que eu falo isso? Não é diminuindo ou aumentando ou nada, não. É porque são coisas completamente assim diferentes, sabe? E a pessoa fazer esse tipo de comparação, sabe? É a mesma coisa que, cara, assim, não tem como comparar banana com maçã. Ah, as duas são frutas, né? Então, beleza, as duas são profissões. Tá, mas, entendeu? É aquela questão vamos dizer assim, do macro, do micro, assim, né? O conjunto, né? Então, assim, eu tenho a palavra animal. Dentro do animal eu vou ter cachorro, gato, galinha, enfim. Então, assim, eu preciso comparar. Não é só porque é animal que eu vou comparar, né? Necessariamente uma coisa com a outra. Enfim, em suma, pedreiro e engenheiro são duas profissões, mestre de obras, arquiteto. Mas não tem que ficar comparando, sabe? Assim, ou seja, moral da história, um pedreiro ele não pode nem deve fazer o trabalho que o engenheiro deve fazer. E a recíproca também é válida, entendeu? Então não é papel do engenheiro ficar assentando o piso, né, subindo a alvenaria e tudo mais. E aqui que acontece então, sabe? Muitas das vezes quando eu vejo isso, a pessoa fecha, né, infelizmente. E assim, a execução, o foco do pedreiro é executar, é execução, ponto, entendeu? Ponto. A execução, o que ele vai pensar em execução e, e produção, sabe? É o que ele pensa. Então, assim, etapa de obra. Ah, vou fazer primeiro tal etapa porque aquela. Cara, muito difícil. De verdade, muito difícil, sabe? Então, assim, o que eu já vi, por exemplo? A cliente vai lá, sabe? Faz um financiamento suado. Vai pagar não sei quantas milhões de vezes. Foi na loja, escolheu um piso.
sabe? Aquele piso, assim, é o piso que ela pensou, que ela sonhou pra ter na casa dela, sabe? Daí vai lá, o empreiteiro, o que ele faz? Né? O que infelizmente é uma mania que eu vejo. Como eu disse, a gente não pode generalizar. Mas infelizmente, eu vejo muito assim, pedreiro, mestre, essas equipes assim, só executa, descobre depois que executou. Então, por exemplo, pô, você fechou essa janela, não era pra ter fechado essa janela, ah, mas eu não sabia porque você falou tal qual. Então assim, comunicação muito baixa, entendeu? Só faz, entendeu? E daí assim, tá lá, faz o piso, o cliente chega na casa, era pra ter feito, por exemplo, era pra ter feito até o amassamento nas paredes antes de ter feito o piso, fez? Não fez. Era pra ter passado o forro antes de ter colocado o piso. Por quê? Imagina um monte de gente com andaime, pega o andaime e arrastando o seu piso, você passando carrinho de mão em cima do seu piso. Você tá entendendo? O cliente ele vai ver o que é visual. O engenheiro, às vezes, ele se preocupa mais com a estrutura, com a infraestrutura, onde que vai ficar um pilar, né? Onde que vai passar uma tubulação, né? Já o arquiteto está mais alinhado assim com o que o cliente já gosta mais de ver e tem. Então, por exemplo, é um tipo de revestimento, é como que vai ser instalado, sabe? E assim, aí você vai lá, aí você vê aquele monte de gente pisando no seu piso, passando andaime em cima. Mas por quê? Porque a equipe, né, geralmente, como eu disse, é aquelas equipes que tem pedreiro, que tem servente só, ou um mestre que vai falou que não tinha problema, entendeu? O que eu já vi disso acontecer? Instalou, piso quebrado. Instalou, piso arranhado. Você tá entendendo? Então assim, gente, não tem, sabe, não tem cabimento, não tem, sabe, não tem lógica, independente, isso aí é uma coisa, muita coisa, sabe? A obra pode ser de baixo padrão, médio padrão, grande padrão. Ninguém merece esse tipo de falta de cuidado quando vai executar o serviço, entende? Isso não tem nada a ver com graduação, com nada, sabe? Tem a ver, assim, vamos dizer assim, até de certa forma, o carinho, sabe? A atenção ali que você tem com aquele material, sabe? Com a construção que você está fazendo. Você está entendendo? Então, assim, sim, né? Então a reflexão que fica, de certo modo é isso. Então assim, gente, a gente trabalha com sonhos, né? Então é isso, sabe? É sonho, é respeito ao orçamento do cliente que está ali aplicando, sabe? Então tem que ter cuidado na hora de aplicar o produto, sabe? Não é só porque eu apliquei a minha vida inteira daquele jeito, vai ser daquela forma. Só dá uma conferida. Às vezes vem na própria embalagem do produto, a maneira que o produto tem que ser executado, qual que é o traço da água lá e com a argamassa que você tem que pôr para fazer uma mistura no argamassa, entendeu? Muitos olham? Não, só executam. Muitos casos não é eles que estão comprando material, entendeu? Se der algum prejuízo, o que vai acontecer depois? Ah não, paciência, né? O cliente vai ter que fazer o quê? Vai ter que pagar, entendeu? Vai ter que pagar por conta do erro de outra pessoa que não teve atenção de ler, sabe? Então assim, gente, é muito complicado. Mas eu falo isso aqui muito porque assim, uma, assim, né, dá tristeza em alguns casos, de verdade, entendeu? Mas é isso. Então, assim, um dos nossos papéis de engenheiro e de arquiteto é justamente ter esse cuidado, entendeu? Ter essa atenção, sabe? Isso é muito verdade. Então, é isso, né? Assim, eu poderia alongar aqui diversos outros casos também, mas isso aí foi o que eu pensei e lembrei aqui agora e acho assim que, no meu ver, faz sentido, sabe? Então ter esse cuidado, sabe? E assim, é um trabalho que tem que ter conjunto. Um engenheiro com o pedreiro, com o mestre, com o pintor, sabe? Com o arquiteto. Às vezes, um arquiteto ele tem uma visão completamente diferente também do engenheiro. Então, o engenheiro que já decide, às vezes, tentar fazer tudo, sério, é complicado às vezes. Em alguns casos é complicado. Somente quando assim... Quando você vai levando, às vezes, também o padrão da casa, em alguns aspectos, pode ser que fique um pouco mais complexo alguns pontos. Então, por exemplo, né, móveis planejados, né, já tem uma outra pegada, sabe? Você aumenta muito a quantidade de móveis. Como que vai ficar à disposição desses móveis, enfim. Então, nesse sentido, sim, né, faz sentido assim, a diferenciação de padrão, de modo que a expectativa é que quanto maior o padrão, tende a
alguns pontos terem que ser mais detalhados, entende? Atentar um pouco mais de detalhe. Então, assim, não é toda obra que tem que ser feita de qualquer jeito, mas a atenção e execução em relação a qualquer material que vai aplicar, isso é em toda obra, gente. Entendeu? Então, assim, é isso, sabe? Então é esse cuidado. De fato, assim, a gente trabalha com sonhos, né? O lugar que a pessoa vai morar, sabe? Às vezes é o maior bem que a pessoa vai construir, vai ter para a vida dela inteira. Isso é até uma coisa até cultural de alguns brasileiros, sabe? Assim, pode ser que a pessoa nem tenha muito recurso financeiro, eu falo liquidez em banco, mas vai ter a casa ali, em bens, sabe? E tá tudo bem, é isso aí, entendeu? Mas assim, o nosso papel é ter respeito com o dinheiro do cliente, com o material, certo? E com a execução, e com o zelo durante a obra. A gente não pode executar de qualquer jeito, sabe? Não é só porque não, eu fiz assim minha vida inteira, não. O cliente, quando ele chega na obra, ele vai ver o quê? Vai ver o piso, como que tá o acabamento, entendeu? Se tá sendo bem cuidado. Então é isso, tá? Então, valeu, obrigado, até a próxima.